Olá a todos, sou o Paulo On e você está em mais uma Dica em 10, que é uma série de vídeos onde eu compartilho dicas de como você pode aprender e utilizar as línguas originais bíblicas. O tema de hoje é algo um pouquinho polêmico. Afinal, é bom ou não fazermos usos dos softwares bíblicos? Antes de mais nada, te convido a assinar o meu canal. Também acione o sininho aqui embaixo para você ser notificado pelo YouTube a cada novo vídeo. Se você gostar do conteúdo, deixe aquele seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Ao invés de responder se é bom ou ruim o uso do software bíblico, eu gostaria de levantar alguns pontos positivos e outros negativos no uso desses instrumentais digitais. Na verdade, o bom ou ruim da resposta vai depender do para que, ou seja, da finalidade do uso desse software bíblico. Vamos primeiro aos pontos positivos. Em primeiro lugar, os softwares bíblicos são instrumentos que nos ajudam muito quando o assunto é acessibilidade. E quando eu falo de acessibilidade, estou falando ao fácil acesso que esse instrumental digital, estou falando ao acesso fácil que esse instrumental digital te dá a qualquer boa obra de referência. Na minha frente, por exemplo, estão os principais dicionários de grego e hebraico disponíveis no mundo de fala inglesa. Já imaginou você ter que fazer a pesquisa de uma palavrinha, consultando volume por volume dessas obras grandes, volumosas e pesadas? Hoje em dia, com um clique de mouse, você consegue ter acesso instantâneo a todo esse conteúdo e ainda há muito mais fontes bibliográficas que essas plataformas digitais dispõem. Antes, as pessoas gastavam milhares e milhares de reais, por exemplo, para adquirir todos aqueles grandes volumes de comentários bíblicos. Hoje, entretanto, todo esse conteúdo já está disponível dentro dos principais softwares bíblicos. Você paga pela versão digital por um preço geralmente mais acessível e tem acesso completo a toda essa informação de maneira fácil e rápida na tela do seu computador, no seu tablet desse tamanhozinho ou até dentro do seu celular. Então, os softwares bíblicos são uma excelente fonte de pesquisa e consulta. Em segundo lugar, os softwares bíblicos são bons por causa da sua portabilidade. Isso já aconteceu comigo. Olha só, eu tive que viajar para um lugar e fui convidado para pregar em uma igreja de maneira bem inesperada. Mas como eu estava longe da minha casa, eu estava sem acesso aos meus comentários, dicionários, as minhas anotações, etc, etc, etc. Mas eu tinha em mãos o meu celular, que tinha um aplicativo bíblico que eu uso com frequência. E dentro desse software bíblico, eu tinha todo o material de consulta em forma digital, na palma da minha mão, para usar quando fosse necessário e aonde quer que fosse. Assim, eu não preciso carregar caixas e caixas de livros. Tenho na palma da minha mão tudo o que eu preciso, aonde eu quero. Você pode levar dentro do seu bolso toda a sua biblioteca, e isso é com certeza algo fenomenal. Um exercício que eu também fazia era ler o texto do Novo Testamento dentro do ônibus, às vezes na fila do supermercado. Mas é lógico, eu não carregava o livro físico. Eu tinha também no meu celular, dentro do aplicativo bíblico, o texto completo, original em grego, que eu consultava sempre que eu quisesse para ler e meditar. Basta você comprar, baixar e ler virtualmente em qualquer lugar. Então, com os softwares bíblicos, a nossa vida ficou ainda mais e infinitamente mais prática e fácil. Entretanto, a partir desse momento, eu gostaria de levar você a uma reflexão. Caso você queira não apenas consultar dicionários ou obras de referência, mas aprender qualquer uma das línguas originais, use os softwares bíblicos com moderação. O software que eu uso já há algum tempo é o Accordance Bible. E quando você abre o aplicativo e qualquer texto no original, basta você passar o mouse por cima de qualquer palavra que o sistema já
me diz qual é o seu significado, raiz, conjugação no caso de verbo, desinência nominal no caso de substantivo e todas as informações referentes a essa palavra. Ou seja, não preciso fazer nenhum esforço para saber tudo o que eu preciso saber. E esse é o grande problema. A praticidade e facilidade não costumam ser lá bons amigos na hora de você aprender um conceito, quanto mais as línguas originais bíblicas. Como você vai memorizar, por exemplo, os paradigmas dos verbos gregos se você se apoia a toda hora e todo instante no seu software bíblico para achar a resposta? Como você quer se tornar um craque em hebraico se você não tem dentro da sua cabeça todos os conceitos importantes? Quando eu fiz o mestrado em estudos bíblicos na Universidade de Edimburgo, nas aulas de línguas originais, nós podíamos até levar os nossos computadores ou tablets, mas nós éramos proibidos pelos nossos professores de abrir o computador ou qualquer aplicativo na hora das atividades e das traduções. Toda tradução, toda conjugação deveria ser feita de cabeça. Será que isso era apenas um preciosismo ou uma frescura de acadêmico? Não. Se o seu objetivo é aprender e não apenas saber como chegar na resposta, você deve usar o software bíblico com cuidado. Esforce-se em usar a sua mente. Use papel, caneta e muito suor. A tentação de se usar o software bíblico como atalho para, sem esforço e de forma rápida, chegar às suas respostas é uma tentação que pode prejudicar o seu processo de aprendizado da língua original. Eu diria que duas coisas você deve deixar longe na hora de estudar com seriedade e aprender as línguas originais. Em primeiro lugar, eu coloco softwares bíblicos e em segundo, os textos interlineares que estão na maioria dos softwares bíblicos. Utilize esses recursos com sabedoria, como fonte de consulta no último caso. E não se habitue, não se acostume em buscar, antes de ter um esforço mental, a resposta de maneira fácil. Não existe atalho para se aprender bem as línguas originais. Esforço, suor e dedicação são elementos necessários e indispensáveis. Mais uma vez, para pesquisa, os softwares são verdadeiras bênçãos de Deus. Ok usá-los, mas para aprender, o software bíblico tem a tendência de, infelizmente, deixar você mais preguiçoso e mais relaxado. Convenhamos, preguiça e falta de empenho não combinam com aprender uma língua original bíblica. Para a maioria que não terá tempo, condição e nem lá muito interesse de se aprofundar nas línguas originais, os softwares bíblicos são fundamentais e devem sim ser usados. Mas, se você é um daqueles que almeja estudar seriamente o texto bíblico, inclusive a nível acadêmico, deixe o seu aplicativo bíblico para outros usos e não se apoie apenas nele. Por fim, muitas pessoas me perguntaram ao longo dessa semana qual é o melhor aplicativo bíblico. Bom, eu uso o Accordance Bible porque estou desde sempre acostumado a lidar com esse sistema. Entretanto, existem outros aplicativos, como por exemplo o Logos, que eu conheci quando o nosso irmão Saor Lucena, do canal Evangelho em Questão, fez uma apresentação desse aplicativo para os professores no Seminário Teológico Servo de Cristo. Pela apresentação, pude ter a impressão que o Logos traz muito mais recursos que o Accordance, inclusive, e esse aspecto é importante, em português. Se você não tem muita facilidade com inglês, o Logos é uma boa sugestão. Mas se você não tiver recursos, busque softwares mais em conta. Quando eu comecei a estudar, eu usava um software gratuito chamado eSword.
A lista de aplicativos é imensa. Vale a pena você gastar um pouquinho de tempo para você pesquisar qual é o melhor aplicativo para você, adequado ao seu uso, à sua finalidade e principalmente ao seu orçamento. Bom, resumindo toda a missa, usar aplicativo bíblico é bom? A minha resposta é: depende para quê. Se for para pesquisa rápida, se for para pessoas que não têm a disposição de aprender com fidelidade as línguas originais, use e abuse dos softwares bíblicos. Mas, se você quer estudar, aprender e fixar as línguas originais para fins de exegese, para fins de ensino, deixe os softwares bíblicos um pouquinho de lado e apoie-se nos bons e velhos livros e nas referências e o mais importante, na sua cabeça. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, deixe aquele like e coloque aqui embaixo nos comentários a sua sugestão, a sua crítica, o software bíblico que você gosta de usar, as vantagens dele, as desvantagens do seu uso e a maneira que você tem de pesquisar e estudar a Bíblia com o software bíblico da sua preferência. Espero ter condensado todas as questões que eu recebi sobre software bíblico durante essa semana e esclarecido um pouquinho das suas dúvidas. Por hoje nós ficamos por aqui e semana que vem nós voltamos com mais um Dica em 10. É isso, Deus te abençoe e até lá!